Dentro dessas fundações, tem alguns projetos, como eu já falei para vocês, e projetos que funcionam muito bem. Tem alguns projetos que realmente rodam e que funcionam, principalmente projetos de esporte, de artes, muito legais, realmente. Os alunos gostam muito. E um deles até tem um livro que é esse aqui, que eu recomendo muito. Vou até deixar o PDF porque tem disponível, que é Na Linha Tênue, Experiências de Arte, Educação em Privação de Liberdade. Tem até um desenho aqui muito legal, ó, que mostra um pouco dessa realidade. E aí ele propõe algumas perspectivas aqui de oficinas para se realizar com esses jovens. E esse aqui Na Linha Tênue, e tem um outro que eu acho que eu não tenho mais, mas que a partir desses projetos aqui de arte e educação, falando sobre interdisciplinaridade, que eu consegui fazer alguns esquemas com os estudantes, e a partir daí a gente fez projetos muito legais, principalmente na área de história. Uma coisa que eu sempre fazia com eles, todos eles, eu tenho esse relato de todos os estudantes que eu já ministrei algum tipo de aula, que era falar um pouco sobre eles. Então, o título era sempre Minha História. Era sempre minha história ou minha cultura. E aí eu relacionava o que eles entendiam por cultura e trazia então um contexto de quais são as culturas que eles acreditam que eles têm, né? Em relação à questão de expressão cultural, em relação a questões de família, essa herança de família. Então, tem alguns que fizeram e eu queria ler para vocês. Eu não posso mostrar o nome, né? Mas eu vou trazer a questão. Aqui é uma, e aí a gente foi produzido em 25 de outubro de 2021. E aí ele falava assim: Minha cultura. Minha cultura é do Nordeste, minha família é todinha da Bahia, minha alimentação em baião de dois, feijoada, carne de panela, frango, banana da terra cozida e pastel de banana. A arte que meus pais ensinou para mim é jogar bolinha de gude, jogo de taco e soltar pipa. Tenho cultura religiosa, evangélica e jogo capoeira. Jogava capoeira, alguma coisa assim. Lutei Muay Thai, diversas culturas participei na minha vida. Todo ano tem festa da minha família, festa junina, festa mexicana, que nós fazemos todos os tipos de alimentação das culturas. Festa da carne, festa da Páscoa, diversas festas. A cultura musical que escuto é funk, forró, pagode, rap, black e algumas músicas gospel. Estão minhas culturas e das culturas que eu... Essas são as minhas culturas e as culturas que eu pratico. Da forma deles, eles iam se inscrevendo e eu ia filtrando um pouco mais do que eles acreditavam que seria a cultura deles. Tem uns que eles se empolgavam muito, eles queriam muito falar, muito, muito, muito. Eu tenho relatos de 3 folhas, 4 folhas deles explicando. Essa aqui é uma outra, olha só como tá gigante. Esse aqui tinha 15 anos e eu não coloquei a data, mas até é difícil de ler, mas eu vou ler para vocês mais ou menos. Oi, meu nome é fulano e gostava de jogar videogame e empinar pipa, jogar bola e bolinha de gude. Mas o tempo foi passando e eu conheci umas novas amizades e comecei a rolar e depois comecei a praticar atos. E um desses projetos que eu peguei desses cadernos assim, tinha um que era visando o tipo de contexto que eles estavam inseridos, né? Então, num contexto de Fundação Casa. E lá tinha uma que era a história, tinha várias histórias, e aí falava a visita, por exemplo, que alguém tinha vindo visitar eles,
E esse alguém era eles mesmos. E aí fazia diversas perguntas para eles teriam que responder. Então eu fiz com eles em filosofia, e aí eles colocaram. E eu colocava, como é essa pessoa que veio te visitar? E eles teriam que descrever eles mesmos, né? Fale um pouco sobre ela, como ela é. Então, fisicamente, comportamento, vivência. E a outra história era o mundão. Então, o mundão que eles conhecem como o mundo aqui fora, né? Eles chamam de o mundão lá dentro. E aí eles falavam, se você estivesse fora, fazia uns 3 meses mais ou menos que você saiu, aonde você estaria indo? Como estaria vestido? Quem é a pessoa que você encontra? A pessoa pergunta o que você está fazendo, o que você responderia? E aí, nesse caso, é realmente para eles treinarem essas percepções de realmente imaginar, de se ver em outro local, de se reestruturar dentro da sociedade, pensar as questões culturais. Então, quando eles colocam minha história, eles repensam também as questões culturais deles. E aí, a partir dessas questões culturais deles, eu trazia outras perspectivas culturais. E aí eu falava, vocês se relacionam com isso? Vocês entendem isso? Quando a gente mostrava o mapa do Brasil, eu colocava, vocês têm família em outros locais? Que tipo de realidade vocês acham que tem em outros locais? Quando a gente fala de interior de São Paulo, que interior que a gente está falando? O que a gente está falando quando a gente fala interior? É o quê? Né? Qual que é a perspectiva rural de uma perspectiva urbana? E aí, vocês vivem numa perspectiva urbana ou vocês vivem no mundo rural? O que tem no mundo rural? Então, a gente fala de plantação, a gente fala de animais diversos. Quando a gente fala num contexto urbano, a gente está falando disso? Qual é a diferença? E aí, lá na Revolução Industrial, quando a gente fala que passou por essa questão industrial, a gente está falando, então, de um aspecto que foi do rural para o urbano? Faz sentido para vocês? Isso tudo dá para relacionar. Você vê que você foi longe, você estava falando da sua vida, do seu contexto, e você relacionou várias outras coisas no meio do caminho. E aí que tem a linha do tempo da história do Brasil, né, ou da história do mundo, aquela linha normal que a gente já sabe, dos períodos da história, e a gente fez um desses que era a linha do tempo da história da vida deles. Então, a gente colocou alguns aspectos no nascimento, na infância, na adolescência e hoje, por exemplo, ou futuro. E eu fiz algumas perguntas para eles e eles iam respondendo aqui para formar a própria linha do tempo deles. A partir dessa noção de linha do tempo, eu trouxe os outros aspectos de linha do tempo e como a gente separa essas questões históricas da vida deles e agora de um contexto mais global ou nacional. Lógico que quando a gente coloca essas questões da história deles e a gente deixa muito aberto para que eles realmente se comuniquem como eles acham mais realmente abrir para essa questão da vulnerabilidade, vem muitas coisas. E aí também é importante filtrar essas coisas para que você não se abale com essa estrutura. Então, isso aqui daria só um contexto à parte, daria só uma aula à parte. Muito importante saber separar a questão da educação com a questão de uma assistência social. Porque quando eles trazem esses contextos de história, da história deles, eles também trazem os contextos de onde eles vieram, quem era, qual que é a estrutura familiar que eles vieram. E quando a gente fala de crianças, né, a gente está falando de 11, 12 anos, que já estão nesse contexto da Fundação Casa, eles trazem uma bagagem muito complexa. Então, é necessário também separar um pouco para que a gente não se insira muito na realidade desse estudante e perca o foco que é a questão da educação
desses jovens. É importante sim entender eles, é importante sim compreender a realidade deles, mas a partir de uma perspectiva de educação, de conhecimento. E é óbvio que a gente não vai deixar de se conectar com eles, mas é necessário ter um distanciamento também pela questão da saúde mental do próprio professor. Então, eu não vou abrir aqui porque tem contextos muito pessoais, mas tem alguns que eu consigo falar, como por exemplo, desse, tem 18 anos e fez em 2022. E aí ele falou que gosta de desenhar e sonha em ser engenheiro mecânico. E quando era criança gostava de brincar e com o passar do tempo ele foi ficando distante da família, ele não gosta muito do passado dele e nem de ficar lembrando, porque foi muito difícil. Depois, com o tempo, fui me perdendo, fazendo coisas ruins, uma vida difícil, mas nada que não possa ser superado. Tem uma pessoa lá fora que eu amo muito, é uma pessoa que eu quero construir um futuro. Muitos deles falam muito sobre as questões de família, de construir uma família que não seja essa família base, né, que eles foram criados. Sobre essa questão do o mundão, tem um que falou, eu falei, você estava 3 meses fora, o que você estava fazendo, para onde você estava indo? E a partir desse roteiro que eu passei para eles escreviam um texto. Então, esse escreveu: saio de casa, estou indo para uma entrevista de emprego. Estou com um suéter cinza e uma simples calça jeans e com um all-star preto. Encontro um amigo de infância, o nome dele é Arthur. Começamos a conversar sobre a vida, pergunto qual. Ele me pergunto qual é, e ele me diz que estou me formando em Direito e digo que tenho essa meta, porém estou um pouco tempo na rua, apenas 6 meses. Tenho o intuito de fazer faculdade, porém não me decidi qual área ainda. Me pergunta o que eu ando fazendo. Digo que estou estudando bastante para poder concluir os estudos e priorizando mais a família. Ele me pergunta se ainda estou com a fulana. Digo que sim, que estamos juntos, melhor do que nunca, mas para falar eu tenho que ir para a entrevista para não me atrasar. Vou nessa, senão acabo perdendo o ônibus também. Em outro momento, melhor terminamos essa conversa. Tchau, até mais. E aí, se você notar, você nota também com esses tipos de produção de texto, a evolução deles em relação à linguagem, em relação à estrutura de uma narrativa, e a partir dessa narrativa criar outras narrativas e agora com mais contexto, com mais embasamento, estando em um contexto, outro contexto histórico também é possível. E aqui você vai ligando, e essa criatividade que se torna tão necessária nesse momento para se ensinar a história. E para se ensinar a história com essa base, levando em conta a vivência deles também, porque é muito importante que eles se entendam partes dessa história. Eles não se entendem parte da história. E aí, a partir desse momento que você coloca eles inseridos na história, você diz que você quer saber sobre a história deles, são esses trabalhos que aparecem. São trabalhos incríveis, já apareceram coisas maravilhosas, coisas que nem eles estavam pensando e nesse momento aparece aqui e eles produzem isso. Uma outra coisa que eu gostava muito de fazer com eles eram jogos mais dinâmicos assim. Então eu comprei esse joguinho aqui de tabuleiro e eu trabalhava com os estados e capitais do Brasil. Então eu mesma fiz os papeizinhos assim, ó. E tinha as pecinhas, tá vendo? E os dadinhos. E a gente fazia esses jogos. O que dá para fazer com qualquer outro tipo de conteúdo. É isso que eu quero dizer. Então, quando a gente trabalha em história, a gente pode fazer algum tipo de
jogo que esteja relacionado ao conteúdo. E eles gostavam muito, era muito aceito. É óbvio que isso dá para fazer com turmas que são um pouco menores, mas é bom saber o que realmente funciona ou não. E na maioria das turmas, em centros muito diferentes, isso funcionou muito bem. Eles gostaram bastante, principalmente porque tem umas coisas mais dinâmicas aqui que retorna, ou essa aqui que avança, né, algumas casas. Então era bem interessante trabalhar essas coisas com eles. Uma outra coisa, uma outra questão também de história eram a questão dos patrimônios. Quando eu fui trabalhar patrimônios mundiais, patrimônios brasileiros, eu comecei por eles, né? Então, quais seriam os seus patrimônios, né? O que seria importante para você, não só em relação a bens materiais, mas também bens imateriais. E a gente trabalhava essa diferença e depois eu trazia para eles também, igual esse livro aqui, que é bem legal, que traz alguns tipos de patrimônio, e aí eu mostrava esses patrimônios para eles. E aí eles se interessavam bastante também. Essa questão de patrimônio é, é algo que interessa muito eles, assim, é algo que eu não esperava que fosse dar tão certo em relação a esses conteúdos adaptados.